Canal Vene Casagrande com informações, é claro, do Flamengo, e um vídeo urgente aqui, porque o Flamengo já deu a resposta oficial ao Besiktas em relação à proposta oferecida pelos clubes turcos pelo zagueiro Léo Pereira, zagueiro de 30 anos da seleção brasileira, estava na Copa do Mundo e o Flamengo bateu o martelo. Vai vender ou não para o clube turco? A gente vai trazer essa informação e tem também informação sobre De La Cruz, mais um detalhe da proposta do Peñarol para ter o meia uruguaio e por que o Flamengo não quer fazer esse negócio com o Peñarol, não quer se desfazer de La Cruz, mesmo sendo um jogador que não é muito utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. E tem também retorno de Carrascal, muita gente falando, mas não vai ajudar tanto. Como assim não vai ajudar tanto? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo urgente com os amigos para todo mundo saber se o Flamengo vai ou não vender o zagueiro Léo Pereira. Hoje, na minha concepção, o principal defensor da equipe rubro-negra. Também não deixe de hypar o vídeo, isso é importante, tá bom? Agora vamos para as informações. Eu vou começar falando do De La Cruz, galera. Por quê? Você já sabe, acompanharam no último vídeo, que o Peñarol fez uma proposta ao Flamengo para ter o meia De La Cruz. E a proposta foi empréstimo de graça, sem nenhum custo, com o jogador servindo o Peñarol durante uma temporada. Lembrando que o contrato dele vai até o meio de 2028 com o Flamengo. E eu falei aqui que eu faria o negócio, porque eu acho que tinha que se desfazer de um jogador que tem, para mim, o pior custo-benefício atualmente no elenco do Flamengo. E por que o Flamengo não topou inicialmente? Primeiro, empréstimo sem custo. Segundo, tem um pequeno grande detalhe nessa proposta. O Peñarol não iria pagar 100% do salário de La Cruz. Seria pagando apenas, entre aspas, 60% e o Flamengo pagando o restante, 40%. Ou seja, nessa eu estou com a diretoria do Flamengo. Porque essa pessoa do Flamengo me explicou, Vene, eu vi o seu vídeo, você dizendo que emprestaria, mas tem algo aí que você não noticiou, porque você não deve saber. Mas eu agora vou te falar. O Peñarol não queria pagar 100% do salário de La Cruz, eles querem pagar 60%. Faz sentido se desfazer de um jogador, ele atuando lá, a gente bancando 40% do salário do atleta? Não, não faz sentido, porque o Flamengo continuaria tendo um custo alto. Beleza, mas no Peñarol ele poderia ser mais usado, quem sabe melhorar o seu ativo, se valorizar no futebol. Será? Será que poderia? Porque a questão de La Cruz é física, gente. E assim, o futebol exige a parte física do atleta, seja o futebol brasileiro, seja o futebol uruguaio, daria no mesmo. Será que lá eles iria de fato jogar bastante para se valorizar a ponto de valer a pena o Flamengo bancar 40% do salário dele durante um ano para ele atuar numa equipe? Então, de fato faz sentido. O que me relataram no Flamengo se eles mudarem a proposta no sentido de bancar 100% do salário, ou botar ali metas com obrigação de compra, fazendo algumas mudanças na proposta, o Flamengo pode estudar, sim, se desfazer de La Cruz. Agora, com essa oferta inicial, empréstimo de graça e pagando apenas 60% do salário do atleta, o Flamengo não vai fazer, tanto é que a resposta já foi dada. O De La Cruz iria? Eu acho que sim, porque no Flamengo ele não é utilizado. Inclusive, no último jogo ele ficou fora por uma opção técnica do Leonardo Jardim. Tanto é que o nome dele não saiu no boletim de imprensa, o boletim médico que a assessoria do Flamengo noticiou. Vale lembrar que, recentemente, o Leonardo Jardim, em uma entrevista coletiva, disse que o De La Cruz estava com um problema físico. Nico fez trabalho de força e isso criou um problema muscular. Durante esses 7 dias, ele treinou, vou pegar aqui o restante da frase, durante esses 7 dias ele treinou e de forma limitada. Agora estamos administrando as cargas para que no futuro ele possa ficar à disposição. Então, o Leonardo Jardim já havia indicado problemas físicos e agora ele está fora por uma opção técnica. Ou seja, é o famoso nunca joga,
é o pior custo-benefício atualmente no elenco do Flamengo. Mudando de assunto, vamos falar de proposta que o Flamengo recebeu, mas de outro jogador com status totalmente diferente. É o Léo Pereira, status de jogador titular absoluto, inclusive ele foi o autor do gol do Flamengo no jogo contra o São Paulo. E a resposta foi dada. Através de um e-mail por volta de meio-dia, horário de Brasília, o Flamengo respondeu ao Besiktas dando um não para a proposta feita pelo clube turco. Qual foi a proposta? 10 milhões de euros, de maneira parcelada, por 100% dos direitos econômicos do atleta. Vene, isso quer dizer que o Besiktas desistiu? Seria leviano da minha parte eu afirmar isso, porque ninguém do Besiktas disse para mim que vai desistir ou que vai continuar tentando. Eu acho que uma nova proposta será feita, porque a pessoa que me contou sobre essa proposta, e lembrando que nós fomos os primeiros a noticiar essa proposta, a pessoa que me disse, falou o seguinte: Vene, é uma proposta inicial, eles têm uma certa noção que o Flamengo vai recusar, mas é só para ter um feeling do que o Flamengo pretende. Com essa proposta recusada, Besiktas agora pode fazer uma outra oferta. O que me relataram no Flamengo, eu já trouxe para vocês, é um jogador totalmente titular, o Flamengo não tem o menor interesse em se fazer, inclusive me relataram no Flamengo que a ideia é dar uma renovação de contrato a esse jogador que tem vínculo atual até dezembro de 2027. Ele ganhando essa valorização salarial, estende o contrato dele e ele, repito, está ali no caminho para se tornar um grande ídolo na história do Flamengo. Está aí desde 2020 no clube, mais de 300 jogos, tem uma história com a camisa do Flamengo que poucos conseguiriam fazer, de jogador afastado, rejeitado, xingado pela torcida, a titular absoluto e jogador inclusive representando o Flamengo em Copa do Mundo com a seleção brasileira. E agora, ele estendendo o vínculo dele, repito, está caminhando ali para ser um grande ídolo, com vários títulos conquistados, eventualmente usa até a faixa de capitão, a gente sabe como é importante isso. Então, acho que no fim das contas a diretoria do Flamengo tomou uma decisão correta. E outra, você aí do outro lado, que é torcedor de contratação, que fica aí ansioso por contratação, quando o Flamengo nega uma proposta como essa, de 10 milhões de euros, por um zagueiro de 30 anos, isso tem que ser interpretado como uma contratação também, porque o Flamengo se dá o direito de rejeitar propostas como essa. Será que outros clubes teriam esse direito ou essa vantagem de chegar e dizer não para uma proposta de 10 milhões de euros por um atleta de 30 anos? Poucos têm condições de fazer isso e o Flamengo tem essa condição, então pode ser interpretado também como contratação, tá? E para finalizar nosso vídeo, galera, Carrascal está de volta, está à disposição para jogar contra o Internacional. Vejo muita gente debochando, porque não ajuda tanto, porque tá mal, isso e aquilo. Será que ele seria reserva para o Lohan atualmente? Fica esse questionamento. E sendo reserva para o Lohan ou não, já é uma opção no setor ofensivo, algo que ajuda bastante a vida do técnico Leonardo Jardim, que precisa vencer o Internacional para continuar na caça do líder Palmeiras. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!